Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e hoje nós vamos falar um vídeo rápido e super prático sobre bens. Nós vamos falar sobre a comunhão parcial de bens, nós vamos falar sobre o divórcio da comunhão parcial de bens e a morte. Como é que ficam aí os bens na morte, ok? Gente, vamos lá, vou mostrar um esqueminha aqui, ó, bom para vocês. Aqui, ó, já no esqueminha, pessoal, vamos lá, ó, o homem, antes de casar, ele tinha um carro, certo? A mulher, antes de casar, tinha uma casa. Então, quando eles eram solteiros, o homem tinha um carro, a mulher tinha uma casa, né? Eles resolveram se casar com a comunhão parcial de bens. Se casaram, tiveram o filho número 1, tiveram o filho número 2 e compraram uma casa, ok? Super simples, super fácil. Olha só, eles eram solteiros, o homem tinha um carro, a mulher tinha uma casa. Resolveram se casar, comunhão parcial de bens, tiveram o filho número 1, tiveram o filho número 2 e compraram juntos. Na constância deste casamento, eles compraram juntos uma casa. Mas digamos que eles não querem mais viver juntos, né? Acabou o amor e eles resolveram se divorciar. Gente, esse esqueminha também é super legal, tá? Presta atenção aqui, ó. O homem, tá? Conforme a gente já falou no esqueminha lá para vocês, o homem, ele tinha um carro, lembra? E a mulher tinha uma casa, tá? E esse guarda-chuva aqui é a blindagem, gente, tá? Então, esses bens aqui que estão blindados por esse guarda-chuva, eles não vão fazer parte do divórcio, né? Ele está blindado, era um bem particular. Então o homem tinha um bem particular que era o carro, a mulher tinha um bem particular que era a casa, tá bom? E infelizmente ocorreu o divórcio, né? Aí foi partilhada aquela casa que eles compraram juntos, 50% da casa para cada um, né? Claro, aqui o mais, né? Porque o homem saiu com o carro que já era dele, mais 50% da casa. A mulher saiu com uma casa que já era dela e mais 50% da casa que ela comprou juntamente com o seu marido, certo? Então, gente, os bens particulares, eles não se comunicam. Os bens particulares não vão fazer parte desse divórcio, né? Então, o que eles compraram juntos? Compraram a casa. E o que eles vão dividir? A casa, certo? Fácil e prático. Porém, como a gente diz, nem tudo é flores. Infelizmente, a gente vai falar dos bens agora na morte, ok? Vou mostrar aqui para vocês o esqueminha. E o homem, né? Eu coloquei aqui como homem, né? Como ele que morreu, tá? Então, o homem faleceu, pessoal. Então, né? A mulher ficou viúva. E como é que fica os bens? E eu vou explicar para vocês direitinho. Presta atenção, é super fácil, é super prático você entender como é que vai ficar os bens aí nessa morte do marido aqui do nosso exemplo, tá bom? Pessoal, nessa morte, aquela casa que ela tinha quando ela era solteira continua dela, tá? Essa casa continua dela porque era um bem particular, né? Lembra o guarda-chuvinha do esquema anterior? Então, não vai ser atingida essa casa, continua 100% da esposa, certo? Eles não compraram a casa junto, pessoal? Compraram na constância do casamento? Compraram. Então, 50% daquela casa que eles compraram vai ficar para a esposa, certo? Que é o cônjuge aí sobrevivente. Tudo bem? E o carro, como é que fica? Gente, precisamos partilhar o carro em 3 partes. Por que 3 partes, Danilo? Vamos lá. É a esposa, certo? É os 2 filhos também, né? Minha luz apagou aqui, espera só um minutinho. Pronto, vamos lá. Vamos partilhar em 3 partes, pessoal. A parte dos 2 filhos, certo? Que a gente está vendo aqui. O filho número 1 e o filho número 2. E a esposa. Danilo, não entendi nada. Eu vou explicar para você. Ó, toda vez que nós estamos falando de bens, de conjunto do casal, tá? Tô falando da comunhão parcial, tudo bem?
A mulher, ela entra como meeira. O que é meeira? É aquela mulher que tem metade. Tá vendo aqui no nosso esquema? A mulher tem a metade, pessoal. Ela tem metade da casa. Tá vendo? Eu vou apagar aqui e vou trazer para vocês. Ela tem metade da casa. 50% é dela. Por que 50% é dela, Danilo? Porque ela comprou esse imóvel junto com o marido antes dele morrer. 50% é dela. E os outros 50% vai ser divididos para os filhos. Tá vendo? Então, ficaria 25% para o filho 1, presta atenção aqui, tá vendo? Ó? E mais 25% para o filho 2, certo? E aí nós estamos falando da divisão da casa. Tá, Danilo, mas por que o carro dividiu por 3? Vou fazer aqui, gente, eu vou desenhar um quadrado, porque eu não sei desenhar um carro, tá bom? Vou desenhar aqui um quadrado, vou pegar outra cor, tá? Vou pegar aqui o vermelho. E é o seguinte, o porquê que a mulher, ela não vai ser dona total da metade do carro? Por que ela não tem direito à metade, Danilo? Por que será? Gente, é muito simples, tá? Apesar de parecer muito difícil, é simples vocês entenderem o seguinte, tá? O que acontece? Quando a mulher ela é meeira, né, daqueles bens que ela comprou em conjunto na constância do casamento, ela tem direito à metade, certo? Agora aqueles bens, né, anteriores, nesse caso da comunhão parcial de bens, pessoal, presta atenção. Nesse caso de bens que foram comprados anteriores ao casamento, tá? Ela não é meeira, ela não tem direito à metade, tá? Ela entra como herdeira. E o que é entrar como herdeira? Ela vai concorrer junto com os demais aquele bem. Então ela não tem direito à metade, mas ela tem direito a dividir em partes iguais. Nesse caso, ela tem 2 filhos. Ela vai dividir em partes iguais com esses filhos. Ou seja, ela vai ter no nosso esquema, cada um deles 33,33. Por que, Danilo? Pegou o carro, aqui é o nosso carro, e dividiu em parcelas iguais, gente. Ó, faz de conta que tá igual aqui, tá? Dividiu em partes iguais. Então, essa é a parte da esposa, essa é a parte do filho 1 e essa é a parte do filho 2, ok? Dividindo isso, dá 33,33% para cada um. 33,33% e 33,33%. É o desenho que eu fiz aqui para vocês, tá vendo? Ó, nós partilhamos o carro em 3 pedacinhos. Então, 33,33 para cada um. Pessoal, não é difícil entender, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou apagar tudo o que eu fiz. Enquanto eu vou falando aqui com vocês, eu vou apagar e eu vou explicar novamente para vocês a questão da morte, tá? Porque eu acho que ficou muito bem claro para todos vocês essa questão aí do divórcio, certo? Quando nós estamos falando da morte, onde entra outros herdeiros, o negócio fica um pouco mais difícil, eu entendo. E eu vou explicar novamente para vocês aqui no meu canal, Danilo Passei Agora, né? Já curta, compartilha, comenta esse vídeo, tá bom? Vou colocar esse vídeo ainda hoje para vocês que eu tô gravando, vou colocar esse vídeo já já. E eu vou dividir esse vídeo também, pessoal, em vários pedacinhos menores, para que eu possa colocar aí naquelas plataformas de vídeos das redes sociais, tá bom? Então eu vou fazer vários videozinhos em cima desse vídeo aqui, que só você que segue o meu canal vai ter ele na íntegra, tá bom? Eu prometi para vocês algumas coisas sobre protocolo de processo, vai acontecer, tá bom, pessoal? Tô preparando a máquina, tô preparando o computador, fiquem tranquilos, vai acontecer em breve. Tá bom? Gente, vou explicar novamente a morte para vocês, que é um pouco mais difícil de entender, eu até entendo isso, então eu resolvi apagar, e é como se eu fosse começar novamente. Vou explicar novamente para vocês, com mais calma. Entenda. Gente, no nosso caso, o esposo faleceu, morreu seu marido,
faleceu e, como sobrevivente, ficamos aqui com a esposa, certo? E 2 herdeiros, o filho número 1 e o filho número 2, tá bom? Como eu disse para vocês, aí eu vou mudar de caneta para sempre deixar bem didático para vocês, ok? Olha, a mulher, lembra lá no nosso esquema, eu vou voltar e vou mostrar para vocês, tá? Lembra que a mulher lá, antes de se casar, ela já tinha essa casinha? Lembra? Beleza. Então, é dela, sozinha, um bem particular. Estamos falando de comunhão parcial de bens, certo? Então, vamos voltar para o esqueminha da morte. Então, sendo um bem particular, certo? Ela não divide com o marido morto e nem com o marido vivo, porque nós tivemos aqui também o esqueminha do divórcio. Tá vendo? Ela saiu ilesa com a casa 100%. Tudo bem? Bens particulares não se comunicam e acabou. Ok. Gente, então, na morte do marido, ela continua dona de 100% daquela casa de quando ela comprou quando era solteira. Certo? Nada mais certo, nada mais justo, certo e justo. Tudo bem? Agora nós vamos falar de outros, nós vamos falar dos bens especificamente, tá? Que eles compraram juntos o quê? A casa, certo? Lembra que eles compraram a casinha lá, a casinha deles? Compraram as casinhas deles juntos, certo? Então, o que acontece lá na morte, tá? 50% dessa casa, e é o que eu estou demonstrando para você aqui, né? Vou trocar a caneta novamente, vou pôr uma verdinha. 50% desta casa vai de herança, vamos dizer assim, porque ela é uma viúva o quê? Meeira. Ela vai ter direito a 50% daquela casa, nesse nosso caso aqui, da morte. 50% dessa casa é da cônjuge sobrevivente, da viúva meeira. Tudo bem? Danilo, e os outros 50% da casa? O que vai acontecer? 25% para o filho 1, 25% para o filho 2. Tá vendo que a gente repartiu aqui a casa? Não sei se está bem claro aqui para vocês. A gente repartiu. Né, dos 50% que era lá do pai das crianças, né? 25% para cada um, 25 mais 25 daria 50, normalmente daria 50 na nossa conta, né? Então, ok, 50% para os filhos de cada, 50% dos filhos dos 50% do pai. Certo? Uma vez que a mãe, mais uma vez, viúva meeira, ela tem direito a metade. Olha aqui, gente, ela tem direito a metade. Então, metade é dela, tá bom? Gente, por que eu tô reforçando para vocês essa condição de viúva meeira? Porque ela também pode ser herdeira nesse mesmo exemplo que eu dei aqui. Ela pode continuar sendo meeira e também ser herdeira, né? E isso, você que estudou para a prova da OAB, você sabe que também isso é muito perguntado. Tem muitas pegadinhas, inclusive, né? Então você acha, de repente, porque ela é uma viúva meeira, ela não tem direito de ser também uma viúva herdeira. E no nosso caso, ela também é viúva herdeira. Por quê? Vamos lá? Pessoal, lá em cima no nosso, né, enquanto eles eram solteiros, vocês lembram que o marido, né, ele tinha um carro que era um bem particular, certo? Se lembra também que ele saiu ileso aqui, né, durante o divórcio, né, porque como ele era um bem particular, tá vendo? Ele estava aqui, ó, sobre o guarda-chuvinha, ó, nada atinge o bem, tá vendo? É um bem particular. Na morte, muda. Por quê? Aí eu vou fazer novamente o desenho do quadradinho aqui para vocês, que seria o carro. Gente, eu não sei desenhar carro, hein? Ó,
Que beleza de carro. Ó, vidro e uma porta, né? Sei lá o que é isso, mas era para ser um carro, ok? Eu acho que eu tô até atrapalhando ali no cantinho. Eu vou fazer esse cantinho. Não, acho que eu atrapalho sim, porque eu fico em cima, né, gente, aqui do desenho. Então vamos lá, eu faço desse lado aqui esse primoroso desenho, né? Esse primórdio aqui. Ele tá quase para um ônibus, né? Olha só que beleza. É quase um ônibus, hein, gente? Sei lá o que é isso, mas deveria ser um carro, tudo bem? Quando, presta atenção, quando ele comprou esse carro, né? Aí o nosso esqueminha aqui, o falecido, ele era solteiro. Então, se ele divorciou, não divide, certo? Agora, na morte, Danilo, como é que fica? A morte já fica diferente, né? Ah, então a gente vai dividir esse carro aqui, 50% da mulher, 25% para cada filho, um beijo e assim. Não, tá errado, tá errado. Aqui é o caso que a mulher vira herdeira. Esse carro nós vamos cortar ele, certo? Aqui no nosso exemplo. E vai ficar 33,33% para cada um. Entenderam? O porquê? Ela não ajudou na compra desse veículo, né? Ela não estava com ele, né? Não existia casamento. Ele tinha este carro como um bem particular. E esse bem particular não fica metade para ela, no nosso caso aqui, né, de comunhão parcial de bens, como meira, né? Ela vai entrar como herdeira. Então aqui, meus amigos, olha aqui, eu vou mostrar para vocês. 33,33 para ela, 33,33 para o filho 1, 33,33 para o filho 2. Este é o caso aonde a viúva, o cônjuge sobrevivente, entra também como herdeira, não como meieira. Ela entrou como meieira na casa que eles compraram juntos. Se lembra da casinha? Beleza. Agora, no carro, que era um bem particular do cônjuge que faleceu, ela não tem direito à metade. Ela vai ter direito a entrar como herdeira e dividir este bem com os outros, né? Aí que estão. Se fossem mais filhos, mais filhos. Se fossem 5 filhos, 10 filhos, 20 filhos, vai entrar como herdeira e vai receber esta herança como herdeira e não como meieira. Entenderam? Gente, apesar de parecer muito difícil, né, não é difícil, né? Assista esse vídeo quantas vezes você precisar, porque aqui eu trouxe, gente, para vocês bonitinho, né? Eu trouxe bonitinho o esquema para que vocês pudessem não se perderem, saber ali o que é um bem blindado, né? Eu estou trazendo aí o guarda-chuva para vocês vocês saibam que aquele bem não vai ser atingido, né? Aquele bem está blindado, né? E eu vou trazer sempre esse guarda-chuvinha para vocês que vocês possam entender o que é o que não atinge. Tá bom? Então, gente, nós falamos hoje sobre o casamento, a comunhão parcial de bens, certo? Nós falamos também sobre o divórcio, o que acontece com os bens, e também falamos da morte do cônjuge. Quando a viúva, ela vira, né, também herdeira. Ela não é só meieira. O cônjuge sobrevivente não é só meieiro, ele também é herdeiro. Tudo bem? Gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo o meu vídeo. Curta, comenta, compartilha. Eu vou ficar muito feliz em responder sua pergunta. E hoje nós tratamos sobre a comunhão parcial de bens, tá bom? E eu estou mudando o canal por pedidos de vocês. Então, eu tive muita pergunta pedindo para que eu explicasse essa questão do divórcio e da morte, da viúva meieira, da viúva herdeira. E eu estou trazendo aqui com todo carinho para vocês, atendendo o pedido de vocês.
Continue pedindo, gente, continue pedindo que eu vou me esforçar para trazer o melhor aqui para vocês, tá bom? Também prometo trazer mais vídeos mais vezes aí durante o mês. Tudo bem? Gente, esse aqui foi mais um vídeo do canal Danilo Passei e Agora. Esse canal, gente, é seu. Então, ajude a fazê-lo, ajude a torná-lo da forma, do jeitinho que vocês querem. Em breve, mais novidades para vocês. Vou trazer quadro negro também, né? Hoje eu estou trazendo já uma parte diferente aí com desenhos. Então, eu gostaria muito, muito mesmo da participação de vocês, como vocês já estão participando. Tudo bem? Estou adorando a participação de vocês. Gente, curta, comenta, compartilha, assista quantas vezes preciso for. Entenda de uma vez por todas essa parte de bens. Tá bom? Gente, um grande beijo, um abraço e eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!